From visionary writer and director Francis Ford Coppola comes an event nothing can prepare you for. Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Is this way we're living the only one that's available to us? E se há filme que já ninguém pode ouvir falar, que é uma produção que já se arrasta há, sei lá, 30, 40 anos, é o Megalopolis de Francis Ford Coppola, que no último ano, nos últimos 2 anos, tem vindo a público com notícias da sua iminente estreia. E de facto estreou, e eu ontem, com o Miguel Ferreira, das Nalgas do Mandarim, e de outro podcast que está para aí arrebentar, e depois nós mais tarde falaremos disso, mas sugiro só que se vão preparando, que vão comprando umas calças confortáveis para poderem no vosso sofá, juntamente com a vossa família toda, depois poder ouvir. Lá fomos nós ver à sessão da noite o filme Megalopolis de Francis Ford Coppola. Portanto, estamos a falar de um homem que é realeza de Hollywood, um homem que já teve no seu bolso durante uma boa década e meia Hollywood inteira, em que toda a gente andava à sua volta, toda a gente lhe seguia os passos, porque de facto aquilo que ele fazia era ouro, ou então era verdadeiramente respeitado por toda a gente, desde a crítica aos seus colegas e ao seu público. Portanto, falamos de uma personalidade que é maior que a própria vida, num ego gigantesco, que ultimamente tem andado um bocado afastado das ribaltas, também afastado do seu público e, convenhamos, também afastado dos críticos. Alguém que tenha vivido debaixo de uma pedra até hoje e não conhece este homem, digamos que ele é só o gajo que nos anos 70 fez o Godfather, não é? O Padrinho, The Conversation, trouxe-nos mais recentemente o Drácula de Bram Stoker. Para quem se lembra desta época, foi um filme cheio de expectativas, diria 1 ano, toda a gente à espera daquele filme, e cumpriu, não é? Um filme que feito com a mestria artesã. Apocalypse Now, este One from the Heart, que foi tão maltratado e que agora, se forem ao Sr. Joaquim ou uma loja de Blu-rays, podem comprar uma bela versão que existe. Pronto, então, para não perder tempo, lá fomos nós ver o tal Megalopolis. Para começar, estamos a falar de um filme que é pejado de estrelas. Vocês estão ali a ver sempre gente nova a aparecer, gente conhecida, e que nos conta uma história complexa, cheia que nem um ovo, por vezes mal acabada, mal polida, mas claramente um projeto de amor, que é este Adam Driver, que faz o papel de César Catalina, que ele é um inventor, um gajo que criou uma substância inovadora capaz de construir prédios de maneira barata e eficaz. Bom, e convenhamos, esta substância inovadora, chamada Megalon, penso eu, faz tudo. É uma espécie de unobtainium nos filmes de ficção científica, portanto é um componente mágico que faz casas, recupera pessoas que apanharam um tiro na cabeça e ficaram completamente destruídas, e a uma certa altura até serve para curar a patita de um cão. Portanto é este elemento unificador. Ele tem aparentemente um superpoder, não é? Que é parar o tempo para poder aproveitar e estudar. Não sabemos bem se é verdade, se não, se é uma coisa da sua imaginação. O certo é que depois Nathalie Emmanuel, que é aquela jeitezona daquele rabiosque bem robusto do Game of Thrones, que era casado com aquele jovem sem pilinha, que também fez recentemente o filme do John Woo, o remake do The Killer. Portanto, ela é a sua esposa. Claramente uma pessoa que não está habilitada para este tipo de produções. Ela é jeitosa, é boa atriz, mas não consegue suster a produção às costas. Portanto, então este arquiteto quer andar para a frente, quer ser o gajo que vai reconstruir a cidade. Entretanto, temos também o mayor daquela cidade, que é o Mayor Cicero, que é o pai da sua esposa.
é um gajo que quer manter as coisas tradicionais. Entretanto, temos um ricalhaço interpretado por Jon Voight, que é o dono disto tudo, digamos que é o BES, não é? O BES de antigamente daquela cidade. Pronto, então isto é em Nova Iorque, é uma espécie de uma parábola, de uma analogia. Fala-se aqui que isto é a cidade de Nova Roma, quando é claramente Nova Iorque. Todas as simbologias, todas as analogias são à volta de temáticas do Império Romano. Portanto, isto é uma história de ascensão e queda, como foi no caso do Império Romano. Francis Ford Coppola está-nos a dizer: ponham um olho nisto, cada pessoa que está aqui é uma ideologia, é uma vertente da nossa sociedade, isto é uma luta de classes, é uma luta de tipos diferentes, de forças da nossa sociedade, estilizada, colada com fita cola umas coisas às outras, naquilo que eu pretendo que seja uma história. De facto, o filme então arranca, na primeira hora tem este conflito destas três partes bem interessante. Temos aqui também a Aubrey Plaza a fazer o papel da amante de toda a gente, que é um bocado uma galdéria que quer subir na vida, porque era jornalista, mas já está a ficar velhota e quer conseguir outro tipo de benefícios da idade. E depois então o filme avança nesta linha narrativa e vão acontecendo as coisas mais mirabolantes. A certa altura há uma tentativa de assassinato do nosso protagonista que se resolve imediatamente. Há um satélite que cai em Nova Iorque, não é? Ou Nova Roma, tal Deus Ex Machina, para permitir que o nosso arquiteto possa então desenvolver o seu trabalho de sonho. Tem esta burguesia romana e as suas orgias, em que orgias não são obrigatoriamente orgias sexuais, mas é aquela orgia, aquela embriaguez de festas e excessos. Depois tem também uma parte que são os pobrezinhos, não é? Um bocado sempre atrás no escuro, atrás de grades. Acabamos por, apesar de eles serem 99,999% daquela população, acabamos por não os ver. E portanto é esta mistura de fantasia, realidade, de uma obra muito feita à medida de Francis Ford Coppola, que não se percebe o que é analogia, o que é que não é, não se percebe bem a narrativa, se é para ser interpretada linearmente, se é para ser simbolicamente, imagino que seja. O certo é que o filme depois, a primeira meia hora está muito bem construída, ali toda a dinâmica, e depois a segunda meia hora dá a ideia que é super apressada, há personagens que desaparecem, há eventos super importantes que demoram 5 minutos, que poderiam ser estendidos, porque fazem parte da narrativa, para engrossar, não é? Para engrossar a sua mitologia. O certo é que, pronto, a última hora é muito despachada, muito retalhada, dá a ideia que isto seria um filme de 4 horas, que foi à pressa cortado para ter 2 horas e um quarto. Eu gosto muito de obras de paixão, destas pessoas que têm estes egos maior que a vida e depois muitas vezes até falham, não é? Como é, por exemplo, o caso do Babylon, do Damien Chazelle, não é? Que um gajo também só fez 2 ou 3 filmes e de repente atirou-se para esta trip do ego que eu adoro, não é? Que não percebo, não compreendo como é que foi um falhanço. Ou, por exemplo, também o Heaven's Gate, de Michael Cimino, que veio fazer com que a sua carreira morresse, não é? Que falecesse, porque de facto é um filme fabuloso, mal compreendido, que foi um bocado retalhado. Ou até mesmo o último filme do Sergio Leone, Once Upon a Time in America, que é tão amado por tanta gente, mas que na verdade tem também algumas linhas narrativas incompletas. Ou então obras daquele que é o meu grande guru, Terry Gilliam, que tem, por exemplo, este mais recente Dom Quixote, que até foi filmado em Portugal, onde alegadamente o mesmo Adam Driver deste filme terá arriado forte e feio em Lídia Franco, que não sei se é verdade ou não, mas o imaginário desta luta é uma coisa que eu consigo visualizar com alguma facilidade. Ou então também de Terry Gilliam, aquela obra magnífica de um homem que não desiste, não é? Um homem que nunca desiste, que é o imaginário de Dr. Parnassus, em que lhe morre Heath Ledger a meio e vêm vários atores para substituir e fazer o mesmo personagem. Portanto, a maneira como ele contorna isto com arte e com mestria é este tipo de obras que eu gosto muito. Eu gosto deste filme no sentido em que é de facto uma obra de paixão. As obras de paixão notam-se que há ali muito empenho, mas acaba por ser também muito uma obra para o próprio Coppola e não tanto para nós, que nos sentimos muito perdidos lá para o fim, porque de facto é muita coisa ao mesmo tempo, é muito conceito, tudo muito rápido, perto-se, não sabemos se demorou um ano, se demoraram 20, se demoraram 30,
até aquela própria visão daquela cidade no fim acaba por ser menos impressionante do que estaríamos à espera, mas de facto é um filme que tem que se ver, é um filme que tem que se ver até se calhar no cinema. Não aconselho que o vejam em casa, porque certamente que pegarão no telemóvel e começarão imediatamente a ver no Instagram o que é que as jeitosas de rabo empinado andaram a fazer hoje durante o dia, ou se tiveram a postar fotografias de saudades do verão. Portanto, aproveitem, isto está no cinema, não sei quando é que este podcast irá sair, espero que rápido, aproveitem, vão ocorrer, que isto não deve voltar há muito tempo, daqui a pouco deve estar aí no Sr. Joaquim, nas plataformas, para depois então afundar. Espero que seja daqui a 30, 40 anos considerado um clássico. Neste momento, coitado, tem apanhado muita porrada, mas Francis Ford Coppola, se me estás a ouvir, de mim levas muita solidariedade e um abracinho muito apertado. Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis.